Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Hoje eu vou responder a mais uma pergunta de um assinante aqui dos meus canais, o Thiago Santos, que me perguntou a respeito da homogeneização de materiais fundidos, durante o processo, como a gente pode otimizar essa homogeneização dos materiais. Antes de entrar nesse conteúdo, quero dar dois recados para você. Primeiro, está rolando o Super Desafio do Plástico, você já recebeu aí a prévia desse mês de julho, com a pontuação. Então, agora você tem aí mais ferramentas para poder continuar participando. Então, baixa os nossos conteúdos, participa com comentários, e-mails e sugestões aqui nos canais, que você vai acumular pontos e ganhar prêmios incríveis, tá certo? E segundo, que agora, dia 5 de agosto, está chegando já o treinamento presencial sobre nylons, tá? Então, você que está interessado em participar desse curso, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder garantir a sua inscrição. Ainda temos algumas vagas restantes, então corre lá e garante a sua vaga. Legal? Muito bem. Como sempre, para entrar no conteúdo de hoje, a respeito aí de homogeneização de materiais fundidos durante o processo, eu preparei um PDF que vai te ajudar a aprofundar um pouco mais o seu conhecimento nesse assunto, tá? Vai te dar um pouco mais de informação e você pode baixar esse PDF se cadastrando na minha lista VIP. Tá? Para isso, clica no link que está na descrição desse vídeo, o link que está escrito baixa o conteúdo desse vídeo em PDF e na página que vai se abrir você vai deixar o seu e-mail e nesse endereço você vai receber uma mensagem minha. Entra na mensagem, você precisa entrar na mensagem e clicar no link que está lá dentro para efetivar o seu cadastro e poder baixar esse PDF. Isso é muito importante para garantir a sua privacidade e a segurança das informações que a gente troca, ok? Então, vai lá, entra na mensagem e clica nesse link que você vai receber. Se por acaso levar mais de alguns minutos para você receber esse e-mail, dá uma checada na sua caixa de spam para ver se ele não foi para lá. Eu tomo uma série de medidas para isso não acontecer, mas um outro caso pode passar, certo? Se você já está cadastrado na minha lista VIP, segue o mesmo procedimento. Clica no link para baixar o PDF, deixa seu e-mail novamente para saber que é um assunto do seu interesse e você já vai ser direcionado imediatamente para a página de download, ok? Muito bem. Então, vamos falar um pouco a respeito da homogeneização da massa fundida nos processos de transformação de polímeros. Como você sabe, a grande maioria dos processos de transformação de polímeros eles se baseiam aí na fusão do material e no fluxo desse material, de forma a você poder conformar, dar uma geometria para esse produto. Tá? Agora, para que isso possa ocorrer com qualidade, para que esse processo possa ocorrer com qualidade e para que o material tenha o máximo de propriedades, principalmente propriedades mecânicas, é preciso que essa massa polimérica fundida ela esteja homogênea, livre de partículas não fundidas, de material que eventualmente não tenha se fundido completamente, e também livre de material degradado, que eventualmente tenha passado do ponto e se queimado. Então, a massa polimérica ela deve estar homogênea. Tá? E como é que você pode obter essa homogeneidade, então, na massa polimérica fundida? Existem algumas formas de você fazer isso, brincando com parâmetros de processo. Vou contar 3 parâmetros dos principais aqui que você pode mexer para tentar otimizar aí essa homogeneização da massa fundida. Tá? O primeiro é a temperatura do material, o segundo, a temperatura que realmente você fornece para o material, o segundo é a contrapressão de dosagem e o terceiro é a velocidade de rotação da rosca. São os principais parâmetros que você pode mexer para melhorar a homogeneização. Obviamente, a temperatura do material, quanto mais alta a temperatura do material, mais você deixa esse material fluido, mais você garante que todo o material se fundiu. Porém, você tem um limite de temperatura máxima do processo que, a partir desse limite, você começa a ter o risco de degradação do material. E, normalmente, a faixa de temperatura que você pode trabalhar está atrelada ao tempo de residência do material. Quanto maior o tempo que o material fica exposto a essa temperatura, maior vai ser também a homogeneização desse material. Mais tempo ele vai poder absorver energia, mais tempo ele vai poder absorver calor e se homogeneizar. Tá? Então, a temperatura do material ela anda muito junta com o tempo de residência e você brincando com esses parâmetros você consegue melhorar aí e otimizar a homogeneização do material. Tem um vídeo aqui no meu canal que fala sobre isso, eu vou deixar o link na descrição
aqui para você poder consultar aí como você pode ajustar e avaliar a temperatura do material e o tempo de residência ter esse processo, esse parâmetro otimizado, ok? O segundo parâmetro que você pode mexer para otimizar a homogeneização do material é a contrapressão de dosagem. E também tem um vídeo aqui no meu canal que eu vou deixar o link na descrição para você poder assistir e entender o que é a contrapressão e como ela atua. Mas basicamente a contrapressão de dosagem é uma pressão contrária à rotação da rosca, ao retorno da rosca para dosar material para um próximo ciclo de injeção. Tá? Quanto maior a contrapressão, mais esforço a rosca tem que fazer para retornar, para dosar material para o próximo ciclo. Mais tempo ela vai levar e mais voltas, mais rotações ela vai dar para dosar a mesma quantidade de material. Isso significa que o trabalho que a rosca exerce sobre o material durante o processo de dosagem é maior com uma maior contrapressão de dosagem. O atrito gerado é maior e por isso você também tem uma possibilidade de melhorar a homogeneização do material, a mistura de aditivos e pigmentos que você incorpora eventualmente ao material podem ser melhorados também com o aumento da contrapressão de dosagem. O problema também com altas contrapressões de dosagem é que você aumenta demais o tempo de residência, aumenta demais o cisalhamento do material e pode também levar a uma degradação. Então, sempre vai existir um limite aí de contrapressão. Não existe um valor determinado de contrapressão máxima, mas você vai ter que monitorar. À medida que você aumenta a contrapressão e começa a perceber que o tempo de residência do material está aumentando demais e que você está começando a aparecer material degradado na sua massa fundida, é hora de você retornar um pouco e abaixar um pouco a contrapressão de dosagem. Tá? Mas é um parâmetro que você pode brincar também. E finalmente, a própria rotação da rosca. Né? Você sabe que a maior quantidade de calor que você fornece para o material, ela vem da rotação da rosca, muito mais do que das resistências elétricas. Tá? E esse atrito gerado pela rotação da rosca, ele fornece então uma grande quantidade de calor para o material e por isso que você precisa ter um design otimizado da rosca. Eu vou deixar também um link aqui na descrição, um vídeo aqui do meu canal que fala sobre design de rosca, tá? E que pode te ajudar a entender um pouco mais como o atrito ajuda na fusão do material. Tá? Mas basicamente é o seguinte, quanto maior a velocidade de rotação da rosca, mais atrito você fornece para o material, mais calor você fornece para o material e, portanto, você tem uma possibilidade de fundir esse material de forma mais consistente, de forma mais homogênea. Da mesma forma, existe um limite, cada material tem um limite de rotação da rosca em função do diâmetro da rosca, tá? De forma a evitar a queima do material. Então, normalmente nos manuais dos fabricantes de resina você encontra essa informação e você então vai estar limitado aí a uma rotação máxima de rosca permitida para cada material, mas é um parâmetro também que você pode mexer para melhorar a homogeneização do material. Agora, eu falei desses 3 parâmetros, são os principais que você pode mexer, e você percebeu que todos eles têm um limite máximo, você sempre vai estar limitado de um lado ou de outro, em função do material que você usa, para evitar, por exemplo, degradação do material. Tá? E quando você atinge esses limites e ainda assim tem problemas de homogeneização, ou material não fundido, ou quando você tem a mistura de algum tipo de aditivo que não é totalmente disperso no material, e com esses parâmetros você não consegue melhorar, né, você chega num limite e não consegue melhorar mais essa dispersão, essa homogeneização, você pode lançar mão de um equipamento, de um acessório, na verdade, que são as pontas de mistura. São elementos, eu vou colocar uma imagem aqui na tela mostrando alguns exemplos de pontas de mistura, você está vendo aí, que são acessórios que são incorporados ao fim da rosca de moldagem, né, a rosca de injeção ou a rosca de extrusão, e que possuem um design diferenciado, não são mais aqueles filetes contínuos que normalmente compõem a rosca de injeção. E por que se incorpora as pontas de mistura? Lembra que o material plástico fundido ele tem uma viscosidade muito alta e, portanto, ele tem basicamente um fluxo laminar. Isso significa que da sua espessura, vamos dizer assim, as moléculas do material elas não transitam em toda a espessura do material fundido. Então não há realmente
uma grande mistura das várias camadas de fluxo do material, né? Não existe uma turbulência que leve a essa homogeneização das moléculas do material durante o processo de fusão. E essas pontas de mistura, por conterem esses elementos todos aleatórios ou aparentemente aleatórios na sua composição, promovem uma turbulência falsa, uma turbulência artificial a essa massa fundida de material. Existem diversos tipos de ponta de mistura, como você pode ver. Algumas delas são mais adequadas para alguns casos, outras para outros casos. Para alguns materiais e para outros materiais você pode precisar de pontas diferentes. Tá? Novas pontas de mistura surgem a cada dia, a tecnologia nesse ramo aumenta bastante. Tá? Mas basicamente aquelas pontas de mistura que promovem uma variação do cisalhamento aplicado ao material, aquelas pontas de mistura que brincam com a profundidade dos canais e que, portanto, variam o cisalhamento que o material encontra no fim do fluxo, elas são bastante adequadas para melhorar problemas de fusão. Aqueles materiais que não se fundem adequadamente, eles podem ser bastante melhorados com pontas de mistura que variam o cisalhamento do material. Então, além de mudar a direção do fluxo, além de causar essa turbulência artificial no material, esse tipo de ponta de mistura que varia a profundidade dos canais, ela impõe um cisalhamento diferente que contribui, então, para a fusão do material. Os outros tipos de ponta de mistura que contam com elementos aleatórios, que mudam a direção do fluxo de material no fim da rosca de injeção ou no fim da rosca de extrusão, eles são muito eficientes para melhorar a dispersão de aditivos, a dispersão de qualquer componente que você queira homogeneizar na massa fundida. Eles contribuem em algum grau também para a melhoria da homogeneidade em termos de fusão, porém eles fazem isso pelo aumento do tempo de residência muito mais do que pela mistura propriamente dita e acabam tendo alguma influência sim. Mas você tem aí então uma grande quantidade de pontas de mistura que você pode utilizar em função do que você quer exatamente homogeneizar no seu material. Pontas de mistura então com maior cisalhamento promovem uma melhor homogeneidade de fusão e pontas de mistura que brincam com a alteração de direção de fluxo do material, elas podem ser utilizadas para melhorar a dispersão de cargas, aditivos, pigmentos que você incorpore no seu material. Da mesma forma que os parâmetros de processo, você tem que tomar cuidado com o uso de pontas de mistura. Usar a ponta de mistura adequada para o material adequado que você está trabalhando. Tá? Obviamente, mesmo um tipo de ponta de mistura, ele tem alguns aspectos de geometria específicos para cada material que vai ser utilizado, então é importante você informar para o fabricante da rosca, para o fabricante da ponta de mistura que você vai utilizar, qual é o material que você vai moldar, para ele poder saber qual que é a profundidade de canais que ele vai usar, qual a quantidade e geometria dos elementos de mistura que ele vai utilizar. Tá? E principalmente se você está utilizando materiais termicamente sensíveis, é muito importante tomar cuidado com essas pontas de mistura, porque, como eu falei, elas podem aumentar o cisalhamento do material e, portanto, levar a uma degradação térmica do material mais acentuada, ou elas aumentam o tempo de residência do material, o que também pode contribuir para o aparecimento de degradação térmica nesses materiais mais sensíveis, tá certo? Então, com esse tipo de material, por exemplo, poliacetal, por exemplo, PVC, é importante você tomar um certo cuidado aí com o uso de pontas de mistura. Em geral, esse tipo de acessório não é recomendado para o uso com esses materiais, tá certo? Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo, tenha aumentado aí o seu conhecimento a respeito desses acessórios, a respeito de como melhorar a homogeneização da massa fundida nos processos de moldagem. Eu fico muito curioso para saber a sua história e como esse conteúdo te ajudou a resolver algum problema no dia a dia, te ajudou a desenrolar algum projeto que você esteja trabalhando atualmente. Então me manda uma mensagem, deixa um comentário aqui nos meus canais, me manda um e-mail contando como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível que você julga
que possam se beneficiar desses conteúdos, pessoas que trabalhem na área de polímeros, pessoas que têm curiosidade, que estudam na área de polímeros, na área de materiais e que podem se beneficiar desse conteúdo. Vamos fazer esse vídeo chegar à maior quantidade de pessoas possível. Eu conto com a sua ajuda para disseminar esse conhecimento, ok? Lembra de curtir também a minha página no Facebook, lembra de assinar o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. A gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!